Olá, meus irmãos, paz e graça, passando por aqui, pastor Gessé Loureiro, para ministrar mais uma palavra da parte de Deus. Nessa oportunidade, quero falar hoje sobre os segredos da bem-aventurança. Sermão da Montanha, pregado por Jesus, que tem grandes revelações. Para mim é um dos temas mais profundos do Novo Testamento. E vocês vão entender por quê. Mas antes disso, inscreva-se no meu canal, ative o sininho para quando aparecer um vídeo novo, o YouTube te lembrar, de você ver. E se você puder, compartilhe essa palavra que nós estamos ministrando, de uma série de mensagens, onde Deus tem ministrado o nosso coração, palavras fortes, para tentarmos a cada dia nos alinhar mais com o Senhor, com a sua palavra, ser movidos pela revelação da palavra e do Espírito Santo, que é o que é mais importante para ter uma vida saudável no Espírito. Então, o Evangelho de São Mateus é um texto muito conhecido, mas eu vou ler para vocês. Diz assim: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando vos injuriarem e mentindo disserem todo mal contra vós. Alegrai-vos e exultai-vos, porque grande será o vosso galardão dos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Eu penso que esse texto, de parte da pregação de Jesus no Sermão do Monte, chamado Sermão do Monte, é um tema extremamente profundo. Haja vista que Deus tem me falado ao meu coração, se eu pudesse colocar um tema dessa mensagem, ou nessa mensagem, eu chamaria de Os Segredos da Bem-aventurança. O que está por trás, na verdade, dessas bem-aventuranças? Diga-se de passagem que a palavra bem-aventurado significa mais do que feliz, ou felicidade eterna, felicidade dos céus. O conceito que nós temos, humanamente falando, de felicidade é ter saúde, é ter vida próspera, é morar bem, é viver bem, é comer bem. Isso é uma pessoa feliz. Então hoje eu creio que todos estão em busca da tal felicidade. Busca no dinheiro, busca na fama, busca no sucesso, busca na localização, no lugar que vai morar. Todos estão atrás da felicidade, mas a pergunta é: qual é o conceito de felicidade para Jesus? Haja vista que ele mora nos céus, mora muito bem, e ele é o dono dos céus e da terra, e ele nos criou. Então, se existe uma pessoa confiável ou uma fonte de pesquisa para a gente descobrir no dicionário de Deus qual é o conceito de felicidade deixado por Jesus enquanto esteve aqui na terra para os seus discípulos, na verdade está na palavra de Deus. E aqui em Mateus, capítulo 5:1, Jesus está dizendo assim: E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca, os ensinava. Observe aqui um detalhe. Jesus tem a multidão e tem os seus discípulos. Eu tenho dito que a multidão, ela quer uma coisa de Jesus e os discípulos quer outra. Multidão quer presente, multidão quer atenção, multidão quer conforto, multidão quer milagre, multidão quer pão. Multidão quer tirar de Jesus alguma coisa que venha resolver as suas necessidades momentâneas. Discípulo não. Discípulo quer conhecimento, aprendizado. Discípulo
vê Jesus como seu mestre e nele a possibilidade de crescer através do conhecimento dele para se tornar alguma coisa que venha frutificar no futuro bem próximo. E aqui Jesus, virando-se para os seus discípulos, ele começa a ensiná-los dizendo: bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Eu tenho dito que nem todos que estão da igreja são discípulos. Na verdade, a maioria dos que estão da igreja representa a multidão, porque a multidão que seguia Cristo morreu, mas apareceu outra multidão seguindo a Cristo, e hoje nós temos o remanescente, uma multidão inumerável de pessoas que seguem a Cristo ainda, mas os motivos são os mais estranhos possíveis. As igrejas estão lotadas hoje de pessoas fazendo campanhas apenas para ter um milagre na sua casa, no seu negócio, na sua vida. Nada de errado você ter um milagre da parte de Deus. Todos nós precisamos de vez em quando de um milagre. Agora, quando você vê Jesus apenas como um milagreiro, como alguém que é capaz apenas de fazer um milagre, quando o meu interesse é só que Jesus faça um milagre na minha dificuldade e não quero mais nada com ele, isso me identifica. Eu sou a multidão, eu estou atrás de interesses pessoais, financeiros, emocionais, seja qual for a área for. No entanto, os discípulos têm uma outra visão. O discípulo vê a possibilidade de crescer, de desenvolver, espiritualmente falando, né, no reino, ministerialmente falando. E Jesus começa dizendo aqui que felizes são aqueles que são pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Isso aqui realmente é um paradoxo. Isso aqui é antagônico. Como é que você pode ser feliz, ou mais do que feliz, ou ter a felicidade eterna se tu for pobre de espírito? O contrário de ser pobre de espírito é ser orgulhoso, soberbo. O que é uma pessoa soberba de espírito? É uma pessoa que se julga autossuficiente e que acha que não precisa de Deus para resolver seus problemas. O pobre de espírito, ao contrário, é uma pessoa necessitada, carente, que não vivem sem Deus. E para este existe uma promessa, uma bem-aventurança lhe aguardando, uma felicidade eterna, que é o reino de Deus. Hoje nós vemos que um falso evangelho tem sido pregado e ensinado em muitas igrejas, em muitos altares, onde o povo tem se tornado refém desse falso evangelho. Porque Satanás, na sua sutileza, ele sabe que o ponto fraco do homem é coisas materiais. Ele usa esses homens para atrair esses homens, para torná-los suas presas nessa área exatamente que eles são fracos. Então, a gente observa que o evangelho moderno, ele promete coisas na terra. Haja vista que hoje nós temos essa fala constante, até nas igrejas: Deus vai te honrar, Deus tem uma promessa na tua vida, mas essa promessa nunca é, em muitos casos, de coisas espirituais. Promessa de que você será, na eternidade, terá um corpo incorruptível de glória. Promessa de que você vai viver eternamente. As promessas bíblicas de Hebreus 11, sobre os heróis da fé, todas elas visavam coisas espirituais. Eles morreram torturados, cerrados ao meio, aprisionados, carcerados. Tudo isso, todo aquele sofrimento, tinha um alvo: a sua fé em Jesus, defendendo a sua fé. Não abria mão da sua fé, não abriam mão da sua confiança em Deus. Mas a promessa de hoje, por muitos, é promessa de coisas terrenas. Deus vai te dar uma casa melhor, um carro melhor, um emprego melhor, uma faculdade melhor, um casamento melhor. E as pessoas estão correndo atrás dessas coisas. Mas Jesus vem andar na contramão disso. O Evangelho tem essa proposta de revelar ao homem que a felicidade dos céus é diferente da felicidade eterna, terrena. E aqui Jesus está dizendo que a primeira bem-aventurança é para os pobres de espírito. Então, se você é carente de Deus, não vive sem a presença de Deus, não vive sem a comunhão de Deus, não vive sem a palavra de Deus, não vive sem andar com Deus, você tem essa necessidade, como disse o salmista: assim como os servos bramam pela corrente das águas, assim a minha alma suspira por ti. Ou seja, o salmista tinha essa necessidade aflorada na sua alma, nas suas emoções, no seu homem interior,
Ele tinha chegado à conclusão que ele não vivia sem Deus. Ele tinha uma sede constante de Deus. Então, os pobres de espírito aqui, os humildes de espírito aqui, são pessoas carentes de Deus, necessitadas de Deus, que não vivem sem Deus. Sobre essas pessoas existe uma felicidade, uma promessa de bem-aventurança. Você é mais do que feliz, ainda que as pessoas te julguem, dizendo aquele é um pobre coitado, aquela irmãzinha coitadinha só vive na oração. Mas, na verdade, ela não é coitadinha, nem devemos ter pena dela. Coitadinha de quem não está lá. Coitadinha que não usufrui da paz que ela tem no seu coração, da certeza que ela tem da vida eterna. Porque tudo que passamos nessa terra é efêmero, é transitório, é passageiro. Mas existe uma esperança, existe a viva esperança, que é o aparecimento do Senhor Jesus nas nuvens dos céus, para cumprir a sua promessa de que seremos ressuscitados para ter um novo corpo incorruptível de glória. E a palavra vai dizer que aquele que tem nele essa esperança purifique-se a si mesmo assim como ele é puro, porque assim como ele é, nós o veremos. Então, a primeira bem-aventurança, a primeira felicidade que um cristão, que um discípulo vai usufruir, é quando ele entende que ele precisa ter um coração quebrantado, humilde, carente de Deus. Não deixar a soberba, a altivez entrar no seu coração e roubar essa fome, esse desejo de ansiar pelo reino de Deus, pelas coisas de Deus. Então, Satanás ele tem infectado muitas pessoas por esse vírus da soberba, do individualismo, do egoísmo, onde as pessoas resistem os planos de Deus e vivem a sua própria vida. Salmo 9,17 é uma palavra muito forte, onde a palavra diz: os ímpios serão lançados no inferno e todas as gentes que se esquecem de Deus. Ímpios são pessoas que praticam impiedades, são pessoas escarnecedoras, são pessoas que não temem a Deus. Agora, estranhamente, parece que Deus está sendo injusto, porque uma outra classe de pessoas estará no inferno, que são os que se esquecem de Deus. Qual o pecado daquele camarada, daquela família, daquela sociedade que foi para o inferno? O pecado deles porque eles se esqueceram de Deus. Só isso? Isso é muito pouco. Deus foi injusto. Não, esquecer de Deus ali é viver uma vida sem incluir Deus no teu projeto de vida. É aquelas pessoas que se julgam tão boas, não matam, não roubam, não xingam, não fazem nada, mas não querem Deus. Quando, na verdade, ninguém poderá passar a eternidade com Jesus sem receber o Filho de Deus no seu coração e confessá-lo como Senhor. Então, toda essa reação, esse sentimento de viver uma vida, é o que João disse, de soberba da vida. Soberba da vida é viver uma vida em função de você mesmo, buscando só a tua felicidade, ignorando essa felicidade eterna que Jesus tem para dar. Então, não desenvolva esse espírito de soberba, de soberbo, rejeitando a palavra de Deus, rejeitando as oportunidades que Deus dá. Não deixa ser manipulado pelo inimigo nem pelos falsos profetas, que faz com que você seja viciado em coisas terrenas, que você se torne um avarento ou uma pessoa materialista. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai está nele. Então, interiormente falando, Jesus está dizendo que existe uma felicidade, uma bem-aventurança repousando sobre a vida de alguém que tem dependência de Deus, carência de Deus. Aquelas pessoas que você vê diuturnamente buscando a Deus na palavra, na oração, na comunhão com Deus, estão sempre em algum lugar onde tem esses encontros com Deus. Essas pessoas não são pobres coitadas, pelo contrário, já entenderam que a verdadeira felicidade está ali, porque na presença do Senhor há fartura de alegria. Guarde essa palavra. Eu vou gravar vários vídeos falando sobre as bem-aventuranças. E é bom a gente entender que existe felicidade, que às vezes ainda nem entramos nesse lugar, nem tomamos posse. Vivemos uma vida de lamentação, uma vida de murmúrio, uma vida de reclamação, onde a gente acha que tudo está ruim. A gente fica procurando, tateando, tentando achar a felicidade, quando na verdade a felicidade está tão próxima de nós. A felicidade tem 5 letras e o nome da felicidade se chama Jesus, o Senhor Jesus, o Filho de Deus.
aquele que morreu e ressuscitou dentre os mortos, e que tomou a chave da morte e do inferno, e tem poder sobre os céus e na terra, e quer morar dentro do coração do homem. Como disse Paulo, habite Cristo pela fé em vossos corações, e a paz de Deus domine os vossos corações. Então existe uma felicidade, onde você pode desfrutar, e o preço já foi pago na cruz do Calvário. Jesus morreu em nosso lugar. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então, viver no Espírito, ser humilde de espírito, ser pobre de espírito, é depender sempre da graça de Deus, é depender sempre do amor de Deus, é depender sempre da bondade de Deus, é depender sempre do Espírito Santo. E nessa nossa dependência, nós vamos ficamos realizados, porque a presença de Deus nos preenche, ela é plena, ela é maravilhosa, ela é completamente satisfatória aos anseios e anelos dos homens. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor nos dê essa sabedoria, essa graça de ser esse bem-aventurado, de você ser essa bem-aventurada. Não mendigue a felicidade desse mundo, porque a felicidade desse mundo é passageira, mas a felicidade de Cristo oferecida no Sermão do Monte para os seus discípulos na época e para nós hoje, ela é eterna, ela é duradoura, ela é verdadeira. Em Cristo você poderá ser feliz, fazendo a sua vontade e andando na sua presença. Paz e graça.